Música é linda, bota a gente num lugar legal, a beça, bota a gente no lugar de pequenino que somos, né? É linda, 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 linda. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Estamos passando pelo período da juventude da nossa igreja. Momento de alegria no meu coração. E refletindo e pensando sobre como tem sido esses dias, né, do privilégio que é conduzir essa galera, caminhar com essa galera e ser usado por Deus para de alguma forma abençoar a vida deles, eu fico pensando nas maravilhas que Deus tem feito. Eu tenho subido aqui para pregar, né, pastor Jean também, pastor Jean inclusive hoje não está aqui, ele está pregando na parte da manhã na Igreja Batista Rio da Prata. E então hoje não está aqui de manhã, à noite também ele vai estar na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Como o irmão Ricardo sempre usa o termo, né, a igreja que está em movimento, está viva, e a gente tem nesse mês da juventude podido abençoar vidas. E para nós é um privilégio poder estar diante dessa galera, poder falar com esse pessoal e poder dividir um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, com esse time, com os nossos times, né, com o time que pertence a essa igreja. E por que eu falo isso? Porque, para mim, muito mais do que nós aproveitarmos o tempo da juventude, o período da juventude, para que os meninos e meninas da nossa igreja possam trabalhar e participar, a gente percebe que nesse período e também em outros períodos, a nossa juventude está muito envolvida em tudo que acontece na igreja. Para mim tem sido assim, eu falei hoje com os meninos, mas o meu coração ele enche de alegria quando eu vejo o pessoal cantando aqui na frente, tocando aqui na frente, servindo nos dízimos, servindo na portaria, servindo na iluminação. Isso mostra que eles, apesar de serem parte de um ministério, fazem parte de um todo. Isso que é fundamental. Eles não são adolescentes da igreja. Eles são adolescentes na igreja. E essa mudança de concepção e de entendimento faz todo sentido. Porque se eu entendo a juventude da igreja, ela é algo como descolado. E nós não somos descolados. Nós somos parte integrante da igreja, em que compartilhamos também os dons que são colocados em nossos corações, compartilhamos também os dons que são colocados em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, se cremos na conversão de um adolescente, se cremos na conversão de um junior, precisamos também crer no dom que é usado através dele, que é apenas o Espírito Santo que dá para cada um de nós, para a edificação do corpo da igreja. Então, para mim é um privilégio poder conduzir essa galera, estar junto desse pessoal e poder estar aqui hoje, dividindo uma palavra como as outras que eu trouxe nesse período, que são palavras que saíram do gabinete, palavras que saíram de bate-papos que eu tenho com eles. E hoje nós vamos falar de algo que é também uma conversa, um bate-papo que geralmente a gente tem de gabinete. Eles entram na sala e aí sentam num sofá e começam a perguntar, e começam a questionar, e vão dividindo. E a gente vai construindo, e eu falo assim, olha, isso dá mensagem. Isso dá mensagem. Vamos dividir isso com a igreja. Aquilo que a gente foi abençoado aqui, a gente tem que dividir e abrir isso para a igreja. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué. Capítulo 2. Deixe-me só abrir o texto aqui. Perdão, Josué 3, tá? Desculpa. É o capítulo seguinte, pronto. Josué capítulo 3. Antes de ler, eu queria perguntar aos irmãos, quem aqui comete pecado, levanta a mão? Ok, que bom, fico feliz. Teve um burburinho do pessoal ali, A Bíblia fala que quem não comete pecado é o quê? Mentiroso. Opa, peraí. Quem comete pecado, levanta a mão, beleza, ok.
Quem aqui tem buscado a santificação como busca o ar que respira? Levanta a mão. Ok. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, algo que já havia sido dito nos capítulos anteriores que isso iria acontecer. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e elas. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Ele estava falando aí do momento em que o mar se abre, ok? O mar se abre. Precisava de um tempo para que isso acontecesse. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e peço perdão pelos meus pecados. Eu entro na tua presença pedindo perdão pelos pecados dos meus irmãos. Aqueles conscientes, os inconscientes, o que nós nos lembramos, ou o que nós deixamos de nos lembrar, com muita humildade, Senhor Deus, sabendo que nós só fazemos isso pelo nome de Jesus. Mas, Pai, pela tua misericórdia também nos alcança com teu amor, e que o teu Espírito tenha liberdade de falar de forma poderosa no nosso meio. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A gente tem falado muito disso, o irmão Ricardo tem sido incansável, a nossa igreja tem sido incansável, nas reuniões que nós temos sido incansáveis, sobre a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor, sobre a necessidade que cada um de nós temos de encontrar qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. É óbvio a gente orar sobre isso, é óbvio a gente pensar sobre isso, porque essa é uma obrigação nossa quanto cristãos. Deus é um Deus que nos chama para um relacionamento, a gente conhece, a gente sabe dessa verdade, mas a grande pergunta é, até que ponto nós estamos prontos e preparados para encontrar e buscar esse relacionamento? Há coisas que para nós, quanto cristãos, passam a ser óbvias, e eu costumo dizer que a obviedade na relação nossa consagrada, ela é perigosíssima, porque quando eu passo a entender algumas coisas apenas como óbvias, e não como obrigações, a tendência que eu sublime elas, a tendência que eu trate delas de forma mais superficial é muito grande. E dentro dessa relação com o sagrado, se eu tenho uma relação superficial com as coisas de Deus, se eu tenho uma relação de forma superficial com algumas coisas que são fundamentais na vida de um cristão, a minha chance de queda é muito grande. A minha chance de perder a batalha que a vida impõe, ela é muito grande. E hoje nós vamos falar de um texto que nos ensina muitas coisas, mas ele principalmente nos ensina sobre a necessidade que cada um de nós temos de enfrentar as batalhas da vida pela santificação. A santificação é algo fantástico. Alguns acreditam que a santificação, ela não é possível. Alguns acreditam que buscar a santificação como Cristo, como a estatura de varão perfeito, que é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que esse é o desejo de Deus para nós, que nós alcancemos essa estatura, ela não é fundamental, ou na verdade, ela não é possível. Até porque Jesus Cristo era o único que conseguia, né? Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem, então só para Ele. Mas será que Deus colocaria sobre nós uma imposição, se ela não fosse possível?
Será que a relativização das coisas não é o que está impedindo a nossa busca constante pela santificação? Porque quando eu acredito que eu posso fazer determinadas coisas, ou deixo de fazer determinadas coisas, isso não tem problema. Nada a ver. Eu já falei que essa palavra nada a ver é do capeta, né? Essa palavra nada a ver, pensa numa palavra que é diabólica. Nada a ver é diabólico. Porque tudo tem a ver. Tudo tem uma função. E nós, por sermos muito racionais, detentores do conhecimento, e estamos nos relacionando com as pessoas a todo tempo, pessoas em que nós tocamos, em que nós vemos, há uma tendência muito grande de que a gente venha a esquecer do mundo espiritual. A gente simplesmente esquece que o mundo espiritual existe, e que o mundo espiritual conspira contra nós, e que toda vez em que nós oramos, em que toda vez em que nós buscamos a face do Senhor, todas as vezes em que nós buscamos a santificação, o mundo espiritual se movimenta a nosso favor, e também contrariamente a nós. Quantos aqui já ouviram a expressão, é só eu começar a ler a Bíblia que parece que dá tudo errado? É só eu ajeitar as coisas e parece que dá tudo errado. É porque, na verdade, quando você aceita Jesus e é selado pelo Espírito, o inimigo não pode mais te tocar. Mas o que ele bota de pedra de tropeço, o que ele bota de artimanha diante de nós, hoje na classe de integração eu falei sobre isso. A tentação nada mais é do que um estímulo. O pecado, ele está aqui, né? Está aqui o tempo todo. Mas quando vem o estímulo é que é o problema. Às vezes eu não consigo resistir à tentação do estímulo. E aí, quando nós olhamos o texto e começamos a entender, a gente vê alguns elementos que nos ajudam a compreender e entender aquilo que Josué fala no versículo 5. E eu vou repetir para que guardem isso bem no coração. E também disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Santificai-vos. Essa é a palavra dessa manhã. A primeira coisa que a gente entende, que para fazer esse caminho, a gente precisa renovar a nossa aliança. Quando a gente olha no versículo 2, a arca, quando Josué fala, olhem para a arca, o que significava a arca? A arca era a aliança. A arca representava o concerto de Deus com o povo. A arca representava a aliança de Deus com o povo. E não foi à toa que Josué pediu para que os sacerdotes colocassem ela para o alto e fossem adiante do povo. Porque a arca naquele momento apontava o caminho. Um caminho que até então eles não conheciam. Eles estavam próximos de entrar na terra prometida. Iriam passar pelo rio Jordão de pés enxutos, no segundo milagre da abertura do mar. Não mais aquele povo que estava ali tinha passado por isso, mas os seus pais que haviam morrido no deserto. Mas a arca, quando é colocada adiante, ela estava apontando o caminho. Quantas vezes nas alianças que nós fazemos com Deus, quantas vezes no momento em que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, nós perdemos a capacidade de olhar a aliança que fazemos. Às vezes as dificuldades que a vida impõe, os problemas que a vida vai impondo, a nossa racionalidade, a nossa limitação, faz com que nós percamos de vista a aliança que um dia fizemos com o Senhor, porque a aliança dele conosco ela não se acaba. Mas a nossa aliança com Deus, ela se perde por vezes, e por vezes perdemos o nosso caminho. Nos perdemos pelo caminho. Aquela aliança à frente ao povo demonstrava o compromisso que Deus tinha com o povo, da terra prometida, aquilo que havia sido prometido a eles. Um compromisso da aliança estava sendo posto diante daquele povo com a arca.